Bom dia, queridos. Graças a Deus, estamos aqui, né, tentando... A gente está com um probleminha na internet, não tem como mais uma vez passar, né, os slides, mas nós vamos abrir bastante nossas Bíblias agora, pela graça de Jesus. E, se Deus permitir, ontem nós começamos falando sobre quais são as causas do porquê nós estamos aqui ainda nesse mundo. Vocês lembram quais são as causas do porquê estamos aqui ainda nesse mundo? Incredulidade, mundanismo, falta de consagração e contendas entre os irmãos. Então nós vimos que por esses detalhes que nós estamos ainda nesse mundo. Então, quando o Espírito de profecia falou sobre aquelas coisas, qual foi o detalhe que ela disse que faltava para que o povo pudesse finalizar a obra em 1844 também? O Espírito Santo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora nesse momento. Então, eu convido a cada um de nós a se colocar de joelhos nesse momento. E nós iremos fazer uma oração ao nosso Deus para que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Vamos sim. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos, ó Pai, de estarmos aqui nessa manhã, ouvindo palavras de vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde, nos dá o privilégio de poder ouvir as coisas, para que sejamos transformados, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que nessa manhã, o Espírito Santo, Pai, seja manifesto em cada coração aqui. Que o Senhor possa nos transformar, Pai amado. Que nós possamos ser renovados, ó Deus, em nossa mente, pelo Espírito Santo. Pedimos também, ó Pai, o batismo do Espírito, a chuva serôdia, Pai. Que se cumpra em nós o alto clamor do terceiro anjo. Mas para a gente poder sair para pregar essa mensagem, nós precisamos primeiro compreender, Pai, essa mensagem. Nós precisamos saber da importância do Espírito Santo. Então, Pai amado, que o Senhor, nesse momento, venha nos ensinar mais uma vez. É o que te pedimos, te agradecemos. Perdoa nossos pecados, Senhor. Lava-nos no sangue do Cordeiro. E que agora, Pai amado, somente o Senhor venha falar. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje falando justamente sobre o Espírito Santo. Nós vamos trazer detalhes aqui que são muito importantes. Por qual motivo? Nós ainda nesse congresso falaremos sobre profecias. Todavia, antes de falarmos sobre profecias, nós precisamos entender o que o livro A Mensagem do Terceiro Anjo 93 fala. E não adianta nós sabermos os eventos externos se nós não compreendermos verdadeiramente a coisa mais importante, que são as coisas internas do nosso coração. Então, o que nós precisamos, antes de conhecer os acontecimentos físicos que ocorrerão nesse mundo, nós precisamos primeiro entender como está o meu coração. Porque a primeira coisa é, se o seu coração estiver bem com Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo, da presença de Jesus, o que diz o Salmo 46? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Então nós precisamos conhecer essas coisas para que quando as profecias vierem a se cumprir, como já está acontecendo, nós tenhamos firme confiança em nosso coração. Então, primeira pergunta que nós vamos fazer nessa manhã. Se alguém chegasse para você e perguntasse, o que é permanecer em Cristo? Como fazer isso? Lembra que a mensagem deve ser tão explicada a ponto de uma criança entender? Imagine que uma criança chega para você e fala assim, titio, ou papai, não sei. O que significa permanecer em Cristo? Como que eu explicaria isso de uma forma que uma criança entendesse? O que é permanecer em Cristo? Então, se você estiver anotando, coloque essa pergunta no seu caderno. O que é permanecer em Cristo? Vamos abrir João capítulo 15, para a gente poder compreender. João capítulo 15. João capítulo 15. Eu penso que nessa palestra de hoje, a gente vai anotando detalhe por detalhe. Porque nós iremos perpassar inúmeros detalhes que vão se conectar ponto a ponto. Então, o primeiro ponto é,
João capítulo 15, verso 4. Vamos entender isso aqui. Veja o que ele diz no verso 4. Eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel. Ele diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, veja o que Cristo está dizendo. Olha, estai em mim e eu em vós. Então, estar em mim e eu em você. Pergunta, como? Porque quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos enxergar o ensinamento de forma clara. Porque se for algo que seja abstrato, a gente pode entender o verso que Jesus disse, mas não o que ele quis dizer. Então, se Jesus disse, está em mim, o que é isso? Na prática, se eu sair daqui agora desse auditório, botar meu pé ali fora, como é que eu vou ter certeza que eu estou em Cristo? Então, vamos ler o livro O Cuidado de Deus, é uma meditação matinal, na página 130. Infelizmente não posso projetar ali, mas eu vou ler. Vamos prestar bastante atenção. Olha o que diz no Espírito de Profecia. Permanecei em mim, ou estai em mim. São palavras de grande significação. Permanecer em Cristo quer dizer fé viva, fervorosa, refrigerante, que opera por amor e purifica a alma. Quer dizer constante receber do Espírito de Cristo, vida de consagração sem reservas ao seu serviço. Onde existe esta união, aparecerão as boas obras. Então, vamos parar por aqui. Então, o Espírito, nós vamos ler o Espírito de Profecia dizendo, depois nós vamos enxergar isso claramente na Bíblia. Então, o Espírito de Profecia disse que permanecer em Cristo, ou seja, estar em Cristo, quer dizer constante receber do seu Espírito. Vida de consagração sem reservas ao seu serviço. Onde eu enxergo isso na Bíblia? Como eu posso enxergar isso nas Escrituras? Para que isso possa ser uma verdade em minha vida. Então, nós entendemos que estar em Cristo significa isso. Um constante receber do seu Espírito. Antes de nós entrarmos efetivamente em alguns outros versos bíblicos, nós vamos fazer um apanhado de algumas coisas para que a gente possa enxergar de forma clara isso. Pode passar aí, rapidinho. Vamos ver alguns versos das Escrituras e aí nós vamos começar a fazer algumas conexões. O primeiro verso que nós vamos ler depois de João capítulo 15, eu peço que você anote também, que está em Romanos capítulo 8. Vamos abrir o livro de Romanos capítulo 8. Vamos ler o verso 8 e o verso 9. Com esses dois versos, você vai perceber claramente como permanecer em Cristo. Como estar em Cristo. Porque quando a crise vier, quem são aqueles que vão permanecer? Só os que estiverem na igreja adventista, está escrito isso? Os que estiverem em... E eu, então, preciso entender o que é estar em Cristo, porque eu quero permanecer na grande crise. O que é estar em Cristo? Vamos ver dois versos da Bíblia e vão trazer a luz de forma assim, bem nítida para nós. Romanos capítulo 8, verso 8 e 9, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é? Então veja o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia faz uma separação. Ela fala dos que estão na carne e ela fala dos que estão no Espírito. Quem são aqueles que estão na carne? Como é que eu sei que uma pessoa está na carne? A própria Bíblia vai te dizer isso. Veja o versículo 1, diz assim, ó: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem são esses que andam segundo a carne? No capítulo 7 de Romanos, ele acabou de demonstrar o que é viver na carne. O que é viver na carne? O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, eu estou sempre tentando fazer o que é bom, mas nunca consigo, porque eu estou lutando com a minha própria força. E a Bíblia diz que as obras da carne são manifestas. E quais são as obras da carne? Vamos ler juntos então? Gálatas capítulo 5. Segura aqui que a gente vai continuar em Romanos.
Vamos ler Gálatas capítulo 5 rapidinho, para a gente ver as obras da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Pode deixar? Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Quais são as obras da carne? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E assim a Bíblia mostra, então, o que é estar na carne. Então você percebe que estar na carne, quando nós falamos ontem em Gálatas capítulo 1, verso 4, do que é o mundo, estar na carne significa permanecer com seu coração natural. Aqueles sentimentos naturais que surgem no coração humano, isso significa estar na carne. Então, quando você nasceu em Adão, você herdou de seus pais características tendentes para o mal. E ao longo dos anos, você foi cultivando essas tendências. E estar na carne significa que essas coisas que você nasceu com elas, ainda permanecem em você. Isso é estar na carne. Então, quando uma pessoa fala com você algo que você não gosta, que você se ira, e você permanece irado por muito tempo, isso mostra que você ainda está na carne. Certo? Então, quando você olha, quando você vê qualquer dessas coisas semelhantes a essa, você vê que na sua vida ainda existem essas coisas, naquele dia você está na carne. Mas a Bíblia diz que quando você está no Espírito, quando o Espírito de Cristo habita em você, você não está na carne. Mas aqui não falou que Cristo habita em mim, aqui falou que o Espírito habita. Mas olha que coisa maravilhosa. Vamos abrir agora o próximo verso, que é aí que ele vai fechar esse entendimento. 1 João, capítulo 3, verso 24. Veja, hoje a nossa palestra vai ser justamente sobre o Espírito Santo. A grande necessidade. Nós vamos olhar para a vida de Jesus e ver na vida de Jesus isso, e nós vamos ver o que Deus quer falar conosco. 1 João, capítulo 3, verso 24. 1 João 3, 24. Veja se esse texto não é mais claro do que o sol ao meio-dia. 1 João capítulo 3, verso 24, diz assim, ó, e aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós. Em quê? Como é que eu conheço que ele está em mim? Pelo Espírito que nos tem dado. Mais claro do que isso é impossível. Então, Jesus, em João capítulo 15, verso 4, ele disse assim, olha, estai em mim e eu em vós. Em outras traduções diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como é, Jesus, que eu permaneço em ti, Senhor? Nisto conhecemos como? Nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, quanto mais uma pessoa se enche do Espírito, mais de Cristo ela tem e mais em Cristo ela está. É assim. Agora vem outra pergunta. Vamos para Efésios capítulo 5. Veja que a gente vai fazer toda uma linha que se conecta ponto por ponto. Nós começamos perguntando o que é estar em Cristo. Nós vemos, estar em Cristo é receber, ele não falou isso, receber constantemente do seu Espírito. Nós vimos isso na Bíblia. Quanto mais você recebe e se enche do Espírito, mais você se enche de Cristo e mais você está em Cristo e é achado nele. Só que tudo bem. Mas vamos em Efésios capítulo 5, verso 18. Diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você entende que essa palavra é criativa, a própria palavra em si já diz, enchei-vos do Espírito, você diz, amém, Senhor. A palavra vai encher você do Espírito. Mas tem um detalhe aqui. Se a Bíblia está dizendo que você deve se encher do Espírito, quando você crê, isso realmente acontece. Mas como no meu dia a dia, eu me torno cada vez mais cheio do Espírito. Essa palavra enchei-vos aqui no original, ela dá a ideia de algo constante. Se a gente fosse colocar uma outra tradução para esse versículo 18, seria assim, ó. Mas deixem-se encher continuamente do Espírito. E por que ele fez essa comparação com o vinho? Perceba o seguinte, se eu hoje chego em algum lugar, estou sóbrio,
eu ando de uma forma, eu falo de uma forma, eu penso de uma forma, porque eu estou sóbrio. Mas digamos que algum amigo meu chega assim, bora tomar um vinho aqui. Eu digo, não quero não. Não, bora tomar aqui, porque tá entre nós aqui, a gente vai tomar um vinho e tal. Eu digo, tá bom. E aí, a pessoa vai lá e toma um cálicezinho. Nada, agora toma mais um pouquinho, tem a noite toda ainda e tal. A pessoa vai lá e toma outro. Aí o tempo está passando, ela acha que não toma outro. À medida que ela se encher de vinho, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar embriagada. Só que quando ela se embriagar com vinho, o que vai acontecer com a pessoa? Ela vai ter os mesmos pensamentos de antes? Ela vai andar da mesma forma que ela andava antes? Ela vai falar da mesma forma que falava antes? E por que não? Por causa do... O vinho mexeu com a mente daquela pessoa. Então o apóstolo, quando ele olha essa situação, ele diz, não vos embriagueis com vinho. O vinho muda seu pensamento, muda a sua forma de falar, muda todo o seu ser. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Então o que ele está dizendo? Quando você se encher do Espírito, seus pensamentos não vão ser mais iguais. A forma que você fala não vai ser igual. A forma como você reage às coisas não vai ser igual. Nada vai ser igual. Agora a questão é, se a palavra está dizendo que eu tenho que deixar que eu seja constantemente e cada vez mais receber do seu Espírito, como é que faz isso? Nós já vimos que estar em Cristo significa receber constantemente do seu Espírito. Mas como é que eu recebo constantemente do Espírito? Vamos para João capítulo 6, nós vamos entender isso também mais claro do que só ao meio-dia, quando Jesus mesmo vai explicar para nós isso. Tudo encontraram? Veja só, olha aqui a controvérsia que estava acontecendo. E nós vamos entender o que é isso. Veja só. Vamos ler aqui a partir do verso 50. Verso 48, na verdade. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Vamos parar aqui. Olha o que Jesus estava dizendo. Por que essa controvérsia estava acontecendo aqui? O que é que tinha acabado de acontecer no capítulo 6? Jesus multiplica os pães. Esses homens veem o milagre na frente deles. No dia seguinte, eles chegam para Jesus e falam assim, olha, Moisés fez cair um pão do céu. E tu, que sinal nos mostra? Espera aí. O que Jesus tinha acabado de fazer para aquele povo? Ele tinha multiplicado os pães. O povo viu aquilo. Aí Jesus olha para eles e fala assim, olha, não foi Moisés que fez descer pão do céu. Foi meu pai que fez descer o pão do céu. Os vossos pais comeram aquele maná no deserto, mas morreram. E sabe por que eles morreram? Porque eles não entenderam que Deus tensionava trazer vida para eles através daquele pão. Como eles acharam que era só um pão normal, eles não obtiveram a vida que Deus queria que eles obtivessem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mesmo pão, o mesmo milagre que eles viram, vocês viram. E esse pão que eu multipliquei, sou eu mesmo. É a minha própria vida que estava lá. Então era isso que Jesus estava dizendo para eles. Mas eles não conseguiam enxergar aquilo. Aí Jesus disse o seguinte, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida. Aí eles disseram para Jesus, como pode nos dar este comer a sua carne? Só que o Espírito de profecia fala que eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Eles só rebatiam aquilo ali para colocar na mente dos outros, assim, o que ele está falando? Esse homem não sabe nem falar direito. Que negócio é esse aí? Só para instigar outras pessoas a não aceitarem a fala de Jesus. Mas eles estavam entendendo, porque no Antigo Testamento essa era a linguagem normal. Mas Jesus, para tornar ainda mais claro a mensagem, olha o que Jesus diz ainda no capítulo 6, verso 63. Aí ele vai dizer claramente o que nós queremos entender. Olha o verso 63. Diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o quê? As palavras são espírito e vida. Então veja,
A palavra de Deus é espírito e vida. Então, o que é que traz o espírito? Como se encher do espírito? O livro Vivendo pela Fé fala isso. Só há um meio de você ser cheio do espírito. É se você for cheio da palavra. Não existe outro meio. O único jeito de você ser cheio do espírito é se a palavra de Deus deixou de ser apenas um livro em letras mortas para ser letras vivas no seu coração. Para que esse livro não seja... Quando a gente lê 2 Coríntios 3, aí fala assim, né? Que ele fala das letras mortas e tudo isso, o mistério da morte. A gente costuma olhar, e muitas vezes o mundo cristão interpreta assim, não. O Antigo Testamento, a lei em tábua de pedra, é algo morto, mas agora o Novo Testamento é vivo. Não. De Gênesis a Apocalipse, se aquilo não entra na sua vida, de Gênesis a Apocalipse, aquela letra é morta. Gálatas é letra morta, Filipenses é letra morta. Se aquilo não entrou em você, aquilo para você é uma letra morta. Então, quando a Bíblia fala que você deve ser cheio do Espírito e de vida, Jesus está dizendo, olha, coma a minha carne. Comer significa interiorizar. E ele disse, não estou falando de carne, não estou falando de coisa física, estou falando da minha palavra. Então, quando a Bíblia diz, deixe-se encher continuamente do Espírito, o que a Bíblia está dizendo? Esteja cada vez mais familiarizado com a palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, não é só ficar pedindo o tempo todo, Senhor, derrama seu Espírito. Aí imagine só, você pede o Espírito e fala, Senhor, derrama seu Espírito, derrama seu Espírito, derrama seu Espírito, derrama, todo dia, derrama seu Espírito, derrama seu Espírito. Derrama. Mas você não vai para o meio pelo qual ele derrama o Espírito. Qual é o meio que Deus usa para derramar o Espírito? A palavra. Então, quando a Bíblia diz para você ser cheio do Espírito, você deve ter comunhão com as Escrituras. De tal forma que, por exemplo, Atos capítulo 2, quando ali foi uma ocasião em que o próprio Deus reuniu as pessoas para ouvir o Evangelho, Pedro estava ali e ele citou aquilo tudo como? De cabeça. Ele estava familiarizado com aqueles escritos. Ele não precisou sair dali para ir para casa, para pegar os escritos, voltar e pregar. Não, ele estava ali e falou tudo pela cabeça dele. Mas só porque Pedro tinha essa capacidade? Não. O Espírito trouxe ali a Pedro. O que Jesus disse? Ele vos lembrará. A função do Espírito Santo não é botar a Bíblia na sua cabeça do nada. A função dele, dita pelo próprio Jesus, é o quê? Ele vai lembrar. Jesus não prometeu que ele vai fazer surgir versos que você nunca leu. Jesus prometeu isso alguma vez na Bíblia? Nunca. O que ele disse? Ele vos ensinará e vos lembrará. Então você tem que se permitir ser ensinado diariamente para que, quando for os momentos das tentações, o Espírito Santo te lembre na hora que verso usar diante da tentação. Isso é uma pessoa cheia do Espírito. Uma pessoa que fala pelo Espírito é que fala a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 3, verso 34, diz assim, ó, porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. Sabe o que isso significa? Quando Deus chama você para um propósito, você já é chamado para falar as palavras de Deus. E quando você é chamado por Deus, Deus lhe garante o derramamento sem medida do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas imagine que você é chamado por Deus, mas você não tem uma vida de comunhão com a palavra. Você vai ser cheio do Espírito? Nunca. Qual é o meio que Deus usa para encher você com o seu Espírito? A palavra de Deus. Amém por isso ou não? Amém. Passa aí, por favor. Nós vamos ainda ver uma jornada maravilhosa. Olha o que é que diz o Espírito de Profecia na Review Herald, dia 1º de julho de 1890. Diz assim, aquele que está tentando alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O homem não pode ser salvo sem obediência, mas suas obras não devem vir de si mesmo. Cristo deve operar nele o querer realizar, segundo a sua boa vontade. Pode passar aqui, eu vou comentar isso já já. Passa. Pode passar. Ok. Se vocês estiverem ainda no livro de Romanos, vamos ver o capítulo 8 aqui, que ainda é importante falar sobre o capítulo 8, verso 7. Veja, queridos, a importância do Espírito Santo.
o Espírito Santo é a coisa mais necessária e urgente que nós precisamos. Veja só, Romanos capítulo 8, verso 7. Veja como é extremamente urgente e importante o que nós estamos falando. Romanos 8, verso 7 diz assim, ó, porquanto a inclinação da carne está em inimizade. Está escrito isso? É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então veja que as escrituras não dizem assim, ó, olha, a sua mente, ela está em inimizade. Porque se tivesse escrito assim, dessa forma, se tivesse escrito assim, ó, a mente carnal está em inimizade. Essa palavra estar significa assim, é algo momentâneo. Por exemplo, eu estou aqui agora, depois eu posso estar lá. Então, se a mente carnal só tivesse, por algum motivo, um período de inimizade, o que Deus poderia fazer? Ele poderia conservar a sua mente e somente mudar o que está causando a inimizade. Ou seja, por exemplo, digamos que eu não gosto de comer alface, um exemplo. Porque quando eu como alface, o gosto é muito ruim. Então, essa é uma situação temporária. Mas se alguém fizer um molho e botar por cima da alface, eu como. Então, ou seja, é uma situação temporária, que pode haver algum fator externo que mude aquilo. Mas em relação à nossa mente, queridos, não há nada em todo o universo. Imagine só. A Bíblia diz que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. E na onipotência e na onisciência de Deus, ele não achou uma coisa. Quando ele olhou para a minha mente, ele falou assim, Ivan, não tem uma coisa em toda a criação, em todos os mundos não caídos, em tudo que eu possa fazer, não há nada, absolutamente nada que eu possa fazer para pegar a sua mente e colocar em amizade comigo. Então sabe o que eu vou fazer, meu filho? Eu quero destruir a sua mente, aniquilar a sua mente e te dar outra. Não há outra forma. Isso significa, meus amados, que não tem como melhorar o meu eu. Ah, desde que eu me tornei cristão, me tornei uma pessoa melhor. Ainda está em inimizade com Deus. O que é necessário é uma mente completamente nova. Essa mente antiga deve morrer. E a mente de Jesus Cristo tem que entrar na nossa mente. Como que isso vai ser feito? Nós vamos explicar isso também. Mas perceba que a nossa própria personalidade, a nossa própria forma de pensar, não deve ser retida. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, eu quero que Cristo viva em mim. A minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de falar, a forma como eu penso as coisas, como eu vejo as coisas, como eu imagino as coisas, deve acabar. Simplesmente deve sucumbir. E Jesus Cristo, que já viveu uma vida perfeita, essa vida deve vir e entrar em mim. É isso que é o Evangelho. O Evangelho não é sobre melhorar você. O Evangelho é sobre você morrer completamente. E é justamente por a gente não saber como que isso acontece, nós retemos a nossa vida até hoje. E a gente fala que queremos viver a vida de Cristo e nossa vida continua intacta. Queridos, se isso não for claro para nós, em como aplicar isso no dia a dia, nós morreremos em nossos pecados sabendo a verdadeira mensagem. Então nós precisamos que isso aconteça hoje em nossa vida. Precisamos entender como que eu deixo de ser uma pessoa relaxada na minha vida espiritual. Como que eu deixo de ser uma pessoa que conhece a Bíblia, mas assim, eu conheço a história de fulano, a história de Beltrano, tudo isso. Já ouvi diversas pregações, mas a Bíblia não se tornou a minha vida ainda. Porque a minha forma de falar, a forma como eu olho para o meu próximo, costuma a mesma coisa. Isso significa, então, que as palavras de Deus ainda não foram interiorizadas em mim. Eu posso estar pregando, posso estar falando da mensagem, mas a Bíblia não se tornou a minha vida. Por isso que Moisés, quando estava diante do povo de Israel, no final do livro de Deuteronômio, ele disse, olha, essa palavra para vocês não é uma coisa vã, antes é a vossa vida. Então, nós precisamos compreender, pela graça de Jesus, que a mente carnal, ela é inimiga de Deus. Não existe amizade entre a mente carnal e Deus. Então, o que significa isso? Se você for regido pela sua carne a cada dia, você está em afronta diante de Deus. Você afronta a Deus e você é inimigo de Deus.
Por isso que Jesus fala assim, ó, necessário vos é o quê? Nascer de novo. E é justamente sobre esse ponto, nascer de novo, que nós vamos falar. Como que nasce de novo? Imagina que alguém chega para você hoje de manhã e fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Eu quero nascer de novo, Senhor, eu quero nascer de novo. Como é que nasce de novo? Como que nasce de novo? Como é que eu vou sair daqui dessa palestra, passar por aquela porta, dar estudo bíblico para alguém e dizer assim, olha, Jesus disse que nascer de novo, então você tem que ser batizado. Hein? É isso que Jesus disse? Só isso? Se for assim, desde que você se batizou, você já venceu o seu pecado no dia do seu batismo? Ou você continua, mesmo anos depois do seu batismo, você continua caindo nos mesmos pecados? Alguma coisa está errada. Porque se só a cerimônia do batismo fosse suficiente, quando você descesse das águas e andasse pela terra, você já estaria perfeito. Então tem alguma coisa que a gente não está entendendo ainda. O que é verdadeiramente nascer de novo? Veja o que diz o livro Desejado de Todas as Nações, página 568. Anote, por favor, esse texto. Olha o que o Espírito Profecia fala. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Reveste o que o recebe com os atributos de Cristo. Uau! Olha o que o Espírito Profecia está dizendo. Que o sopro do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é colocado sobre você, o que é que Deus está fazendo quando ele sopra sobre o Espírito Santo sobre você? Transmitindo a vida de Cristo. Queridos, veja o que isso significa. Significa que quando você lê os evangelhos e você vê todos os atributos de caráter de Jesus, compaixão, misericórdia, amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, virtudes ali, fé, tudo que você vê em Cristo, a mente de Cristo, quando você se familiariza com a Bíblia, familiariza com as Escrituras, Deus está pegando o que é de Cristo, a vida de Cristo, quem Cristo é, como Cristo pensa, como Cristo fala, e está introduzindo em você. Isso é muito incrível. Então, por que nós somos tão diferentes de Cristo? Porque não temos comunhão com a palavra como deveríamos. A gente passa dias e dias, mas já vê quanto tempo de comunhão a gente tem com a palavra de Deus? Pouquíssimo. E nós sempre arrumamos as mesmas desculpas. Eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho demais. Será que tem algum ser humano que não trabalha demais? Será que tem algum ser humano que vai à igreja e que durante a semana fica só deitado o dia inteiro sem fazer nada, falando todo? Não. Porque até essa pessoa que é ociosa, essa pessoa vai dizer que na ociosidade dela, ela também não pode ler a Bíblia porque ela tem outras coisas para fazer. Mas olha o que diz o Desejado. Para mim, essa citação é poderosíssima. Ela diz assim, ó, não houve nenhuma vida nessa terra que foi mais assoberbada de trabalho do que a vida de Jesus. Todavia, quantas horas Jesus passava em comunhão com o Pai? Jesus trabalhava demais. Mas não havia ninguém que fosse tão íntimo com o Pai do que o próprio Jesus. Ah, passei o dia todo trabalhando na carpintaria, tem que entregar essa mesa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vou passar a noite inteira com o Pai. Ah, não tem tempo durante a manhã. Eu estou aqui trabalhando, mas eu estou em conexão com o alto. Você já parou para pensar que quando Jesus foi para o Jordão, que ele se colocou de joelhos e a voz do Pai falou assim, esse é o meu filho amado em quem me comprar. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ministério de Jesus já tinha começado? Jesus tinha feito algum milagre? Jesus já tinha pregado o evangelho para os mortos? As pessoas estavam ali? Jesus já tinha feito alguma coisa ali de milagres naquele momento? Então, quando o Pai falou, este é o meu filho amado em quem me comprazo, Deus estava dizendo assim, eu tenho prazer nele. Por qual motivo Deus tinha prazer nele? Jesus tinha acabado de vir de quê? 18 anos na carpintaria. Sem estar falando, sem pregar, ninguém sabia que ele era Messias. Somente trabalhando na carpintaria. E depois de toda a vida dele, trabalhando, fazendo tudo direitinho, quando vai começar o ministério, Deus fala, eu tenho prazer nesse homem. Pela vida de comunhão que ele tinha. Então, quando o Pai falou, eu tenho prazer nisso, o Pai está dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me concordo. Então, Deus está dizendo, esse daí me ama. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Messias fala que quando o Pai falou isso para Cristo, todos aqueles que estão em Cristo, o Pai fala a mesma coisa. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer nisso.
Porque uma das coisas que mais eu achei maravilhoso na mensagem de 1878 é que diz que tudo que Jesus fez, o Pai contabiliza como se eu tivesse feito. Para mim, isso é a coisa mais maravilhosa. O Pai olha para mim e pela justiça de Jesus em mim, o Pai diz, o Ivan que fez. E sabe por que ele pode fazer isso? Porque quando Jesus veio, Jesus tomou a minha vida. Jesus era meu representante. Jesus foi tentado com as minhas tentações. De forma que ele se entrelaçou tanto comigo mesmo, que quando a lei de Deus olha para Jesus morrendo, a dívida de quem foi paga? Minha dívida. Então a lei olhou para Jesus morrendo e disse, agora sim ele vai morrer. Por isso que a Bíblia diz, estou morto para a lei. O que significa estou morto para a lei? Quando a lei me olha, ela diz o quê? O Ivan já morreu. A dívida está paga. Porque Jesus Cristo, ele tomou a minha vida de tal forma que a lei pode se dizer, eles são uma pessoa só. E se eu hoje entendo isso e trago isso para a minha realidade, eu vou entender que hoje eu e Cristo somos um. Eu não li esse texto ontem, mas no último texto da pregação de ontem, depois eu vou mostrar para vocês, diz assim, ó, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, diz assim, se cada pessoa que está aqui entendesse a realidade que ela e Cristo são um, e que ele é o um, ou seja, é só ele que deve aparecer, olha o que ele fala, Cristo poderia aparecer amanhã. Nós vimos que a mensagem pode preparar um povo muito rápido. Mas preparar uma pessoa para estar pronta de um dia para o outro. Aí vai marcar minha mente, não é assim, não, que negócio é esse? Eu estou há anos na igreja, combatendo com os mesmos pecados. Sim, se você tivesse 2000 anos, deixa eu dizer uma coisa. Se do dia da crucificação de Jesus até hoje, 2024, você tivesse tempo para vencer seus pecados, você continuaria, dentro desses 2000 anos, você diria, meu irmão, estou na luta ainda. Sabe por quê? Porque nunca foi sobre vocês. A Bíblia diz que as suas obras já estão preparadas desde a fundação do mundo. Só que quando a gente fica muitas vezes confuso sobre fé, sobre obras e tudo isso, e nós continuamos fazendo as nossas próprias obras, e o tempo se passa, e às vezes eu estou bem, daqui a pouco eu peco, e aí vem um senso de condenação, aí eu volto, peço perdão, daqui a pouco eu vou lá, peco de novo. Isso se repete, se repete, se repete, se repete, e ainda que a gente tivesse 3.000 anos ainda, isso ia se repetir e nunca ia acabar. Mas Deus está trazendo agora para nós a possibilidade de dizer assim, ó, eu vou terminar isso na sua vida rápido. Deus não precisa de muito tempo para fazer essa obra. Mas para que isso aconteça, nós temos que entender de forma clara como que isso acontece. Como que isso acontece? Porque se nós não entendemos isso, veja que nós estamos entendendo claramente o que é estar em Cristo. É receber constantemente o Espírito Santo. Como que recebe o Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Sendo cheio da palavra. Como que o Espírito Santo vai ser comunicado a mim? Como que eu vou deixar de ter a minha própria vida e ter a vida de Cristo? À medida que você vai estudando as Escrituras, e as Escrituras passam a fazer parte de você, a vida de Cristo vai sendo colocada dentro de você. E quanto mais você crê, mais de Cristo você recebe. E mais de Cristo você recebe. A tal ponto que você não pensa mais igual, você não fala mais igual, você não faz mais nada igual. Já é outra pessoa. Por isso que 2 Coríntios 17 diz, quem está em Cristo, quem é que está em Cristo? Quem recebe continuamente o seu Espírito, quem está sendo cheio da palavra a cada dia, é o quê? Nova criatura. A gente confunde essa palavra assim, quem aceitou Jesus é nova criatura. Não. Esse é um entendimento comum. Mas nós já estamos entendendo quem está em Cristo. E quem está em Cristo? É qualquer um que diz, aceite Jesus como meu Senhor e Salvador. É essa pessoa que vai estar em Cristo. Estar em Cristo significa o quê? Receber continuamente do Espírito. Então, vamos pegar esse mesmo verso e recolocar ele. O que é que ele está dizendo? Aquele que recebe constantemente do seu Espírito, recebendo a vida de Cristo, é nova criação. Entendeu? Então, uma pessoa que é uma nova criatura é que diariamente busca como tesouros escondidos, entendendo que aquela palavra é a vida dela. A única esperança está nas Escrituras. A esperança não está
Em muitas palestras que você já ouviu, a esperança está na vida que é só as escrituras podem te dar, nada mais. Então, se você for uma pessoa que... Veja só, quantas vezes a gente faz isso? Quando a gente vai falar da Bíblia, às vezes alguns versos a gente não lembra. E a gente fica assim, mas... Ainda que seja um verso, que você passe uma semana memorizando aquele verso, memorize. Peça ao Espírito Santo para colocar e introduzir aquela verdade no seu coração. Aquele verso que foi lido hoje pela manhã, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse verso, por si só, ele já é suficiente para que, se ele for introduzido na sua alma, e você nunca esquecer esse verso em todos os segundos do dia, esse verso, por si só, já é suficiente para manter você numa vida de santidade. Vou te dar um exemplo. Quantos anos fazem que o sol está lá em cima? Vai fazer 6.000, né? Quanto tempo faz que até hoje, quando você planta um alface, esse alface brota? Quase 6.000 anos. E se você plantar hoje, ou amanhã, ou se você plantasse em 1970, ou se você plantasse em 1750, não ia brotar do mesmo jeito? Mas como é que pode, passa 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 anos, se eu plantasse no ano 340, se eu fosse da época de Constantino e plantasse um cedro lá, ia do mesmo jeito brotar, como se eu plantasse agora em 2024. Mas peraí, como que pode isso, gente? Quanto tempo depois? Por qual motivo que isso acontece até hoje? Porque Deus disse o que em Gênesis? Que a terra produz a erva que dê semente. Acabou. Pronto. Quando Deus disse para o sol, ele só falou assim, olha, que haja luminares. Foi suficiente. Deus não precisou falar assim, que haja luminares, mas agora eu vou ficar aqui, porque vai que o sol cai. Deus precisou fazer isso? Não. Então, quando Deus fala para você, o pecado não vai ter domínio sobre você. Se essa palavra está no seu coração, você está o tempo todo ali, com aquela palavra em mente, você acha que você vai cair? Nunca. Porque a mesma palavra que disse para você não cair, é a mesma palavra que disse que o sol não vai cair. E você está constatando todo dia que o sol não cai. Se o sol não cai, por que eu tenho que estar caindo o tempo todo em pecado? Então isso significa, queridos, que se você for cheio da palavra, de tal forma que para qualquer situação da sua vida, você sabe onde está escrito, o diabo não vai ter poder nenhum sobre você. Por isso que a palavra de Deus em 1 João 3 fala assim, ó, que aquele que está em Deus, que permanece em Deus, não peca. É impossível pecar quem está em Deus. E ele diz, por qual motivo que ele não peca? Porque a semente... Vamos ler esse verso bíblico, 1 João capítulo 3. Vamos ler aqui esse verso bíblico para você ver. Essa é a realidade de 1 João capítulo 3, verso 9. Então nós vamos ver sobre essa situação do nascer. 1 João capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus... Eu estou lendo na ACF. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Algumas traduções, que é a que eu mais gosto, diz não peca. Por qual motivo que essa pessoa não tem como continuar pecando? Porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Muitas pessoas têm problema quando falam assim, olha, é possível vencer o pecado. Não, não tem como. A Bíblia não diz para você só que é possível vencer o pecado. A Bíblia diz muito mais do que isso. Ah, não, olha, é possível um dia você vencer o pecado. Não. A Bíblia diz assim, olha, quem é nascido de Deus não pode pecar, não tem como, é impossível. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela não está dizendo para você só que é possível vencer. Ela está dizendo que existe uma barreira entre você e o pecado que não tem como você acessar o pecado. Uau! Como assim? Aí ela diz, sabe por que não tem como você pecar? Sabe por que não tem possibilidade alguma de uma pessoa que é nascida de Deus pecar? Porque existe algo dentro dela. E o que é esse algo? A semente. Que semente é essa? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versos 23. Vou parar aqui antes de ler o verso 23. Veja como com um verso a gente vai arrematar tudo isso que a gente disse. Porque nós vimos o seguinte, olha. O que é estar em Cristo?
receber continuamente do seu Espírito. Efésios 5,18 disse, nós devemos continuamente ser cheios do Espírito. Como é que eu sou cheio do Espírito? Me enchendo cada vez mais da palavra. Mas como é que eu nasço de novo? E que semente é essa? Olha como um verso agora vai arrematar tudo. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Olha o que a Bíblia está dizendo. Sendo de novo gerados, ou seja, um novo nascimento. Como que eu sou gerado de novo? Como que eu nasço de novo? Olha o que ele diz. Não de semente corruptível, mas da incorruptível. E que semente incorruptível é essa? Pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ah, então o nascer de novo é isso aqui? Por isso que em Lucas capítulo 8, quando Jesus fala daquela parábola, aí ele fala da semente que é lançada e tal, quando chega no capítulo 8, verso 13, ele fala, a semente é a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que o que gera uma nova vida em mim é a palavra. Ela que gera uma nova vida. E sabe o que isso significa? Diariamente isso deve acontecer. O que é muito comum que a gente ouve, a pessoa diz assim, ó, tal dia eu fui batizado com o Espírito Santo, essa experiência eu nunca me esqueço. Olha, eu recebi o Espírito Santo em 2015. Você deve ter ouvido isso. Minha experiência quando eu recebi o Espírito Santo foi em 2018. Eu nasci de novo em 2017. Se isso for uma verdade, pode saber que você está morto espiritualmente. Porque, olha o que diz 1 Coríntios 15, 31. Eu protesto que cada dia morro. O que isso significa? O nascer de novo é diário. Ah, você venceu o pecado hoje? Amanhã vai vir a luta de novo. Mas a Bíblia já lhe garantiu a vitória pela semente que foi colocada em seu coração. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Você deve lutar diariamente. Você deve nascer todas as manhãs. Todo dia eu nascer de novo. Todos os momentos. E quem é que gera essa nova vida? A palavra de Deus. Então, se você faz um devocional de manhã, mas quando você sai para o trabalho, você esquece a palavra, você morre. Você pode ter feito o melhor devocional da história. Tem uma história em fulano, autor, ciclano, não sei o que, demorou 40 minutos de devocional. Quando você sair da porta da sua casa, você vai começar a raciocinar o que você tem que fazer durante o dia. Aí vem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Acabou a palavra. Tchau. Satanás lhe derruba. Pode ser através de um pensamento, através de uma lembrança ruim, através de um sentimento de alguém, através de qualquer coisa. Ele vai te derrubar. Por qual motivo você caiu? Mas, gente, eu acabei de fazer um devocional poderoso. Eu ouvi uma pregação agora de manhã que me estremeceu, até chorei, caiu fazendo de novo aquele pecado. Esqueceu a palavra. Ou seja, a semente foi sufocada. Quando você lê aquela parábola do semeador, entenda que aquilo ali acontece diariamente. Satanás vem para sufocar a semente dentro de você diariamente. E é assim que acontece conosco. De manhã cedo a gente está ali. E aquela coisa, estou no céu. Que coisa maravilhosa. Gente, que mensagem, que palavra, que devocional do Espírito de Profecia. Faça 30 minutos, às vezes menos. Acabou o devocional, já caiu lá. Ah! O que aconteceu? Simples. A semente foi semeada. O que o inimigo fez? Tirou a semente. Então, enquanto isso não for uma realidade da nossa vida, essa realidade de levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, vai continuar até a volta de Jesus. Mas olha o que a mensagem 88 fala. Se isso for uma realidade em sua vida, de você realmente crer na palavra de Deus como ela é, e está tão familiarizado com ela, Jesus pode voltar para você amanhã. Sabe por que isso? Olha para a história do ladrão na cruz. Jesus disse assim para ele, olha, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aquele homem, quando ele ouviu aquilo, ele creu. E aquela palavra, assim como foi com Abraão, a fé daquele homem foi a fé de Abraão. Quando Deus olhou para Abraão, Deus falou assim, Abraão, sai aí de casa, sai da sua tenda, vem cá. Deus tirou Abraão e botou Abraão lá fora. Disse assim, olha para o céu. Está vendo aquelas estrelas, Abraão? Assim será a sua descendência. Abraão olhou e falou assim, amém, Senhor, que assim seja. Deus olhou para Abraão e falou, você é justo. Pronto. Quem foi que disse que Abraão era justo? Deus. Deus mente?
Ah, mas Abraão era um pagão, veja. Deus disse a Abraão, você creu? Então agora eu vou te imputar minha justiça e você é justo. E a vida de Abraão começou a ser transformada pelo simples ato de crer. Só que isso é tão simples que o Adventista do sétimo dia não consegue aceitar isso. Ele só consegue aceitar assim, ó. Não, eu vou começar a fazer um monte de coisas, e quando eu me sentir bem por estar fazendo a vontade de Deus, aí eu vou suplicar ao Senhor e Ele vai me dar justiça. Não é isso. Deus está dizendo, olha, perdoados são os teus pecados. Você crê nisso? E pelo simples ato de crer, Deus imputa a justiça a você. E agora sim você vai viver uma vida de santidade. Você vive uma vida de santidade porque você foi justificado. Primeiro, Deus atua a justiça dentro de você. Então, por isso que quando Jesus falou para aquele ladrão na cruz, quando ele creu naquela palavra, se ele descesse da cruz, ele viveria uma vida inteira de santidade. Só por aquela palavra que Jesus falou para ele. Uma frase da Bíblia é muito mais poderosa do que a eternidade inteira de palavras de homens. Olha que frase fácil. Haja luz. Olha que simplicidade. O homem, ele não consegue entender que pode ser tão simples assim. Então o que o homem faz? Ele cria uma teoria enorme para dizer que foi uma explosão, que foi isso, que aconteceu isso e tal. Porque na cabeça do homem, como que pode uma coisa tão complexa sair de algo simples? Não, haja luz. Que negócio é esse? A gente pensa a mesma coisa, nós somos evolucionistas também. Como assim? Como que eu vou ser tão santo assim, viver num tempo de angústia como nunca houve, só com essa frase? O pecado não terá domínio sobre vós. Não. Eu vou fazer um monte de coisas, eu não entendi que é quando eu creio na palavra, ela me leva a fazer as outras coisas. Não. Eu faço o modo contrário. Eu faço as coisas para depois poder me sentir bem no meu farisaísmo e olhar para a palavra e dizer, ah, sim, sim, é isso mesmo. Eu me sinto bem porque eu faço um monte de coisa. Eu não sou igual a fulano, eu não sou igual a Beltrano, não sou igual a Ciclano, eu tento viver minha vida de santidade. Eu sou um bom cidadão, eu faço as coisas e tal. Então, aí sim, agora sim eu me sinto melhor. Não, querido, o caminho é o inverso. Por isso que quando você lê de Romanos capítulo 4, a Bíblia fala assim, ó, Deus justificou Abraão quando ele ainda era incircunciso. E isso na mente de um judeu é inconcebível. Quando Paulo falou isso, queridos, na mente de um judeu, que é a mesma que o Adventista do sétimo dia hoje, isso era inconcebível, não existe isso. Como é que os judeus pregavam a salvação naquela época? Houveram alguns judeus que aceitaram Jesus. Mas como é que eles pregavam? Ó, se circuncide, e aí você aceita Jesus. Porque só Jesus não vai ser suficiente. Não mudou nada. O Adventista do sétimo dia hoje fala assim, ó, guarde os mandamentos. Quando você andar direitinho diante de Deus, aí ele vai te aceitar. Não. Por isso que muita gente vai dar estudo bíblico e a gente fica doido para falar logo do sábado. Está correto isso? Por que muitas vezes dá estudo bíblico, aí passa um mês, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, passa um ano, 2, 3, e a pessoa não se decide. Ela diz, mas eu já preguei sobre o sábado, já preguei o estado dos mortos, já preguei sobre o santuário, já preguei. E essa pessoa, mas peraí, você mostrou para essa pessoa quem é Cristo? Você já mostrou para essa pessoa a justiça de Cristo? Quem ele é? Essa pessoa conseguiu vislumbrar Cristo de tal forma que ela desejou Cristo? Não. Essa pessoa nunca viu quem é Cristo. Ela viu doutrinas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não quero fazer isso. Qual é o ímpio que quer deixar de ir para o seu estádio de futebol no sábado para ir para a igreja? Não, mas tem que ir, porque a igreja adventista, se você quiser ser adventista, está falando para ser da igreja. Então, esses são os princípios da nossa igreja. Ah, vai para sua igreja para lá. Eu preciso enxergar a Jesus Cristo de tal forma que Jesus disse, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Então, muitas vezes, nem vai ser necessário você falar tanto das reformas. A própria pessoa vai sentir no coração dela, eu não posso viver mais dessa forma. Não me sinto bem mais indo naquele lugar que eu ia antes, porque eu tenho conhecido Jesus. Jesus não vai para esses lugares.
Não condiz com Jesus. Eu não quero isso. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e é o Espírito que traz Jesus para mim. Então eu não vou comer esse tipo de coisa. Eu não quero mais. Isso desagrada o Senhor. É isso que nós precisamos, queridos. Essa é a justiça de Cristo. Isso que significa estar sendo cheio do Espírito todos os dias. Nós precisamos disso urgentemente. De debates, a igreja de está cheia. Se você entrar em grupo de WhatsApp hoje, você vai encontrar um debatedor para qualquer assunto. Se você quiser falar sobre 1888, você vai encontrar hoje debatedores inúmeros, né, no WhatsApp. Você quer falar sobre reforma de saúde? Você vai encontrar pessoas que têm visões de reforma de saúde para todos os gostos. Pode isso, não pode aquilo, outro. Não, isso aqui pode, outro vai dizer, não, não pode, isso aqui pode, isso aqui não, não pode. Outro... Não, não pode usar tal alimento com tal alimento. Não, pode sim, não, mas a irmã te falou que não sei o que. Você vai encontrar para todos. Se você quiser formular uma reforma de saúde para você mesmo, você vai encontrar gente que vai dar base para isso. E para o campo, você vai encontrar também inúmeras pessoas que tem, não, tem que ser no final de linha, não pode ser perto de estrada, não, tem que ser perto de estrada, não, mas a distância tem que ser grande, não, a distância tem que ser menor, como é que tinha capacidade para pregar? Tudo que você imaginar, você vai encontrar hoje. Sabe o que isso significa? Temos que parar de depender de homens e depender exclusivamente do Espírito Santo. Olha a história do Reasa. O homem que no início da sua vida, completamente cheio do Espírito Santo. O homem que quando olhou um exército de 1 milhão, nós não estamos falando de 10 mil, 30 mil. Já parou para pensar o que é 1 milhão de pessoas? Pense só, aqueles soldados, quando eles viam, eles tinham flecheiros, tinham arqueiros, eles tinham pessoas que iam na frente, a infantaria, tinha cavalaria. Agora imagine 1 milhão. Imagine que eles estão marchando todos ao mesmo tempo. 1 milhão de pessoas batendo o pé. Você consegue imaginar o som que de dentro da cidade você ouvia? Que coisa terrível! Não são poucas pessoas, é 1 milhão de gente marchando com força. Imagina para quem está dentro da cidade ouvindo aquilo. Que terrível! As pessoas deviam estar tremendo lá dentro. Só que Asa ouvia os passos de um Deus que se aproximava de manhã cedo quando ele se ajoelhava. Então, quando ele ouviu aqueles passos, ele disse assim, Senhor, nada é para te ajudar, tanto os que têm muita força, como os que não têm nenhum poder, Senhor. Então, o que ele está dizendo, Senhor? O Senhor é maior do que todos eles. Eu que te conheço, Senhor, eu sei quem o Senhor é. E o Senhor pode nos ajudar. O que aconteceu? O Senhor veio e feriu todos aqueles etíopes, os livros que estavam lá. 1 milhão. E por que Deus coloca essas histórias na Bíblia? Só para você contar como entretenimento para a história de criança? Só para você ler e achar que bonitinho? Olha só que coisa bonita, gente. Vou contar essa história para as pessoas quando der estudo? É para isso? Não! O que Moisés disse para o povo de Israel? Essa palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. Então, quando você lê essa história, você está lendo a sua vida. Deus está dizendo, é isso que eu faço com você. Eu te livro de milhões de demônios. Eu te livro de milhões de pecados. Eu te livro de tudo isso. Se você tão somente mantiver em vista a minha grandeza. O pecado não terá domínio sobre nós. Que fantástico isso, queridos. Mas veja que a Bíblia diz que nós devemos permanecer em Cristo. E esse foi o problema de Asa. Asa não permaneceu em Cristo. E quando ele chegou no final da vida, o que aconteceu com ele? Uma guerra menor, de escala muito menor do que a que ele tinha passado. Ele confiou no braço de carne. Aí você olha, gente, como que pode? 1 milhão ele venceu. Será que a gente tem feito diferente? A gente tem confiado quantas vezes no braço de carne? Não, eu confio. Olha, eu tenho que... Deus falou que eu tenho que sair da cidade, mas eu confio no meu patrão. Que me dá dinheiro todo mês. Ah, não, Deus falou que eu tenho que parar de comer isso. Mas eu confio no meu médico, porque ele disse que se eu me alimentar dessa forma natural, eu vou morrer. Deus falou que eu tenho que fazer isso, mas fulano me falou outra coisa. E ele é especialista nesse assunto, então eu vou acreditar. Fazendo da carne nosso apoio.
Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo coloque em nosso coração o desejo. Nós vamos entender isso mais na frente quando falarmos das profecias. Se nós não estivermos completamente dependentes do Espírito Santo, em tudo, não apenas em alguns detalhes, mas em tudo, o final da história do Reasa vai se repetir em nossa vida. Mas Romanos capítulo 15, verso 4 diz assim, ó, tudo que foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que em outras palavras Deus está dizendo? Eu escrevi isso aqui para você ver o meu poder, que você não repita os erros daqueles homens, que você aprenda, e o mesmo poder que eu disponibilizei para esses homens está à sua esfera. Quando Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele também disse, eis que estou convosco. Então o que ele está dizendo é, todo o poder do céu e da terra está disponível para você. Todo o poder está disponível para você. Eu quero isso. Então entenda que quando ele derramar o poder, ele não vai dar poder para você. Você não vai do nada. Quando nós estamos falando aqui do Espírito Santo, não é que você vai sair daqui daquela porta e vai dizer, rapaz, agora eu estou cheio de Espírito, agora eu vou pegar um poder. Não. Não é isso. Nunca vai ser colocado poder sobre você, que vai sair poder de você. A virtude está em Cristo. O poder está em Cristo. A sabedoria está em Cristo. Toda a bênção está em Cristo. Então, por isso que ele diz, a sua parte é estar em Cristo, porque o poder está nele. Você vai ter acesso ao poder, não para você usar o poder, mas para permitir que o poder lhe use. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Por isso que Deus nunca vai permitir que o ser humano se orgulhe. Porque Deus vai dizer assim, você vai se orgulhar de quê? Você não tem nem poder, você não tem nada. O poder que está mandando na sua vida é o poder que você está tendo acesso em Cristo. Não que você está ali e recebeu o poder, agora a espada do Espírito está em minha mão e o dadozinho vai com todo o poder, então quando eu pregar, eu vou falar. Não. Não. O poder reside todo em Cristo. Se Deus quiser dar um poder a uma mula, a mula vai pregar a mensagem de ser um anjo e muitas pessoas vão se converter em um dia só. Então quem é você? Quem sou eu? Nada. Por isso que o Espírito Santo fala, justificação pela fé é abater a glória do homem até o pó. Deus está dizendo, você não manda. Cristo venceu o pecado e Ele vai vencer o pecado em você. Ele vai lhe dar todo o poder necessário, está nele. Mas nada vai ser colocado em você. Nada disso. Sua parte é morrer. Essa é a nossa. Queridos, não confiemos mais em braços de carne. Precisamos depender do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão tal que nós possamos ter experiências diárias com Deus. Que Deus fale tudo. Nós precisamos ser pessoas que Deus mostre todos os detalhes da nossa vida diariamente. Senhor, em relação a esse ponto da minha vida, o que é? Senhor, em relação ao meu trabalho, Senhor, quem é que é a pessoa que eu tenho que trabalhar com ela? Na parte da mecânica, quem é que vai me ajudar aqui na parte da mecânica? Senhor, o que eu tenho que comer hoje? Senhor, no meu trabalho, olha, tem isso para fazer, Senhor. O que isso quer que eu faça? Porque às vezes, Deus sabe que você poderia se acidentar em tal trabalho. Ele vai dirigir você, meu filho, faz isso hoje, deixa aquilo ali para depois. Coisas simples, mas isso cria dependência. E é na dependência que você vê quão fraco você é. E é quando você vê quão fraco você é, que aí você está preparado. E aí você vai ser como Davi. Quando Saul quis colocar a armadura sobre ele, ele falou assim, rapaz, isso aqui tem muita coisa para mim. Não, tem que ser mais simples isso aqui. Que negócio é esse? E aí sim ele venceu aquele gigante. Nós não temos um gigante, não. Nós temos um demônio maligno e terrível, que é o nosso próprio eu. Satanás não é seu pior inimigo. Seu pior inimigo está dentro de você. E ele precisa morrer. E a palavra de Deus é ela que diz assim em Efésios 4. Despojai-vos do velho homem. E essa mesma palavra que diz é a palavra que faz.
Então, quanto mais você depender dessa palavra, aí o desejado diz assim, ó, a palavra destrói a natureza carnal. Amém? Por isso, louvado seja Deus, ela destrói. Ela é como se fosse assim, ó, seus pecados são como os muros de Jericó. Mas a palavra de Deus, ela vem e derruba esses muros. E aquela separação que havia entre você e Deus, como as muralhas de Jericó, elas vão abaixo. E Jesus Cristo vem morar em você. É isso que ele quer fazer hoje. A pergunta é, você crê nisso? Se você crê nisso, que isso é uma realidade, que você e Jesus são um, Jesus hoje te prepara para passar por um tempo de angústia como nunca houve. E se você tomar a resolução de diariamente se encher da palavra de tal forma que assim como Deus encheu o mundo com as águas do dilúvio, ele enche seu espírito com as águas do Espírito Santo, você vai ver que até Satanás vai temer, como ele temeu no dilúvio. Quando Satanás vê as águas do Espírito Santo descendo sobre você com aquela força como ele viu o dilúvio, ele não só vai temer pelo reino dele, mas com essa mensagem, o reino dele vai cair abaixo. Que isso aconteça em nossa geração, em nome de Jesus. Que isso aconteça conosco que estamos aqui nessa manhã. Que não seja mais uma palestra que você ouviu e... Não! Que o Espírito Santo tenha sido derramado sobre você de tal forma que você veja Jesus Cristo claramente hoje para você. Vamos fazer uma oração nesse momento para a gente poder finalizar? Oremos então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, toda honra e glória e louvor sejam dadas a Ti, Senhor. Pai amado, nós temos visto, Pai amado, que nós não somos absolutamente nada, Senhor. Somos apenas ossos secos, ó Pai. E nós precisamos do Seu Espírito para que Ele venha colocar carne, Senhor, nesses ossos mortos, Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo, Senhor, para ressuscitar nós que estamos mortos em nossas próprias obras de pecado, Senhor. Nós te pedimos que neste dia de hoje se cumpra a palavra do Senhor em nossa vida, Pai. Que está escrito, vos darei um Espírito novo. Porei dentro de vós um novo coração, que assim seja agora, nesse exato momento, Senhor. Pai amado, está escrito, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E nós viemos a Ti, Jesus, cientes de que o Senhor prometeu, pedi e dá-se-vos-á. A Tua palavra diz, qual é o pai que dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, Senhor, crentes nessa promessa, nós pedimos ao Pai que o Espírito Santo desça sobre esse lugar, Senhor. Mas o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Pedimos que o Senhor desça nos templos que estão sentados nessas cadeiras, Senhor. Que o Senhor remova, Senhor, a nossa natureza carnal, a nossa mente que é inimiga do Senhor, Pai amado. E que em nome de Jesus Cristo, nós recebamos a mente de Cristo nessa manhã, Senhor. Que nós possamos sair dessa porta, Senhor, com a mente do Senhor Jesus Cristo. Mas nos ajude, Senhor, também a manter essa mente, Pai. Manter a nossa mente ligada, Senhor, à Tua palavra, para que o maligno não venha remover essa semente do nosso coração, Senhor. Transforma-nos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Vive a Sua vida em nós. Não queremos melhorar a nossa vida, Senhor. Queremos morrer, Senhor, para nós mesmos. E pedimos que Jesus Cristo venha habitar. Mas que isso não seja uma realidade apenas hoje, Senhor. Mas que seja uma realidade todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos que essa realidade seja agora eterna, Senhor. Daqui para frente, para a eternidade. E ainda que Jesus Cristo saia do santuário amanhã, que nós possamos estar prontos hoje, Senhor. De tal forma, Senhor, que ainda que Ele não esteja lá, de frente da arca, no lugar santíssimo, ainda que não haja sangue, Senhor, para ser derramado sobre o propiciatório, mas que o sangue já esteja cravado em nossas vestes, lavando elas, Pai. E que isso seja uma realidade hoje, Pai querido. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Crentes que o Senhor está derramando a bênção agora sobre nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Vale o Senhor. Amém, Senhor.